Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Albert, contador da J Soluções. Se você quer saber um pouquinho mais sobre educação financeira e investimentos, acompanhe esse vídeo até o final. Hoje eu trouxe aqui uma entrevista super especial com o Marcos Salles, ele que é consultor financeiro, analista financeiro, tem um vasto conhecimento para compartilhar com todos nós sobre esse tema. Mas antes, não se esqueça de inscrever no canal da J Soluções, marcar o sininho e receber sempre em primeira mão todos os nossos vídeos e dar um like, dar um joinha para poder compartilhar a informação com o máximo de número de pessoas, tá certo? Muito bem, gente, estou aqui com o meu convidado para a gente fazer esse bate-bola aqui, esse bate-papo, para compartilhar a informação com todos vocês sobre educação financeira, sobre investimentos. É um tema que hoje em dia vem muito sendo debatido. Eu trouxe um especialista aqui para levar essa informação e de cara, lógico, Marcos, primeiro agradecer pela sua disponibilidade, estar aqui conosco. Realmente é uma felicidade enorme para todos nós trazer essa informação para os nossos seguidores. E de cara também, lógico, gostaria que você se apresentasse, mas também falasse um pouquinho a diferença, né, de poupar e investir, porque a gente sabe que esse mundo, será se o brasileiro tem esse conhecimento, será se o brasileiro realmente investe seu dinheiro, será se ele poupa o seu dinheiro. Então é importante a gente falar e também iniciar com esse conceito. Então fique à vontade e obrigado mais uma vez por estar aqui conosco. Olá a todos aí. Primeiramente eu gostaria de agradecer ao Albert, né, pela oportunidade de falar sobre educação financeira e investimentos, né? É um tema muito importante, mas que infelizmente não é muito comentado, a gente não conversa muito sobre isso, né? Afinal de contas temos muitas inseguranças, né, incertezas e dúvidas. São muitas informações e o que a gente procurou trazer aqui nesse vídeo são alguns conceitos básicos, né, para que você desperte inicialmente essa curiosidade, né, sobre o mercado financeiro. Mas caso você tenha alguma dúvida um pouco mais específica, pode deixar aí nos comentários que a gente vai responder da melhor maneira possível. Começando assim, Albert, eu recebo muitas perguntas, né? Qual o melhor investimento? O que o analista de investimentos faz, afinal de contas, né? Bom, o analista de investimentos é o profissional que, além de analisar, ele pode fazer recomendações de investimentos, tanto em renda fixa quanto em renda variável. Mas para poder fazer isso, ele precisa ter uma certificação, precisa comprovar, né, que ele tem competência e capacidade técnica para poder fazer esse tipo de recomendação. E quem exige esse certificado é a CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, que é o órgão máximo que fiscaliza essa atividade. Respondendo a sua pergunta, Albert, a diferença, né, entre poupar e investir, né? São conceitos simples e assim, a gente tem um pouquinho de confusão, né? A gente confunde um pouco, mas uma vez que você entende, você nunca mais esquece, né? Poupar é quando você recebe o seu salário e você consegue fazer sobrar um pouco de dinheiro no final do mês, né? Você paga os seus gastos e você consegue poupar um pouco, né? Investir é quando você dá o próximo passo, quando você pega esse dinheiro que você poupou e faz uma aplicação financeira, né? E isso é investir. E o detalhe aqui, é que quando você faz isso, esse dinheiro ele passa a trabalhar para você o tempo todo. Esse dinheiro ele não descansa, ele trabalha final de semana também, gente. E a gente pode estar curtindo com a nossa família, né? Pode estar vendo esse vídeo, assistindo Netflix em casa, e esse dinheiro vai continuar trabalhando. E isso é o que nós chamamos de renda passiva. E um detalhe muito importante aqui, Albert, que eu gosto muito de frisar, né? Qual o fator mais importante nesse tipo, né, quando você investe? O fator mais importante é o tempo. Porque quanto mais o tempo passa, mais esse dinheiro trabalha para você e mais renda, né, ele vai gerar no futuro. Legal. E assim, Marcos, e como é que eu faço para investir? Eu estou iniciando esse processo de investimento, nunca adentrei nesse mercado, sou novato, e é interessante para as pessoas que estão nos assistindo saber como é o primeiro passo, o que eu tenho que fazer que é extremamente relevante para quem quer adentrar nesse mercado aí. Sim, excelente pergunta, né? O que a gente tem que fazer, primeiro passo, né? Você tem que abrir uma conta numa corretora. Aí a gente tem aquela dúvida, né? O que é uma corretora, né? O que é que uma corretora faz? É seguro a gente mandar o nosso dinheiro para lá? E sendo bem simples, gente, é seguro. O que acontece? Uma corretora, ela é apenas um intermediário para você poder ter acesso à bolsa de valores, né? Que é onde você faz os seus investimentos, tanto em renda fixa quanto em renda variável. Legal. Funciona assim no Brasil e no exterior também, o processo é o mesmo, ela é apenas um intermediário.
E a questão da segurança, os seus investimentos, quando você realiza, eles ficam no seu nome, no seu CPF, registrados em outro lugar, que a gente chama de central de custódia, e é totalmente independente da corretora, entendeu? E como é que eu faço para abrir uma conta? Bom, um processo totalmente online, né? Leva menos de 10 minutos, é muito simples, e não tem taxa, gente. A gente fica pensando, vou ter que pagar alguma taxa? Para você abrir a conta, você não paga taxa nenhuma. E hoje, eu acredito que 99% das corretoras, né, elas não cobram aquela taxa de manutenção que a gente paga, né, geralmente no banco mensalmente. Né? Então, essa taxa ela não existe. Legal. E assim, é interessante, eu acho interessante a gente também conceituar, Marco, para as pessoas que estão nos assistindo, a poupar e investir. Você falou muito nisso. Agora é importante também a gente caracterizar a questão das dívidas, né? Sim. Em primeiro lugar, eu acredito que os brasileiros em geral, as pessoas que buscam investir, acho que não tem nada comparado em relação a você, por exemplo, quitar suas dívidas. Eu acho que é extremamente relevante a gente também ter essa noção exata que para você que quer começar a investir, como o Marco falou, você está ali poupando, você está ali considerando que parte dos seus recursos que você poupou, agora você vai dar uma destinação para que você usufrua futuramente ou busque rendimento sobre aquilo, né? E é lógico, é uma pergunta que todo mundo faz. É preciso assim, muito dinheiro para investir? Será se eu começo, eu tenho aqui R$1.000, será que com isso eu já consigo trabalhar meu dinheiro para aquela máxima que todo mundo fala, dinheiro faz dinheiro, né? Então, sim. Será se com quanto eu posso começar a investir? Respondendo a sua pergunta, Alves, basicamente você pode começar com R$1. Mas tocando nessa parte que o Alves falou que é muito importante, a gente precisa fazer a nossa base, né? Nossa base como investidor, né? E o meu conselho é que antes de começar realmente a investir, né, você faça uma reserva financeira, alguns chamam de reserva de emergência, que é o dinheiro que você vai deixar separado dos seus investimentos e que você só vai utilizar caso você perca a sua renda principal, né? Caso você perca o seu emprego, o seu salário. E a outra situação são os gastos inesperados, né? Os imprevistos acontecem, né? Então é importante que a gente esteja preparado para isso. Tipo uma pandemia, né? Por exemplo, isso, que a gente vivencia. Né? O que aconteceu, né, nesse período aí, ano passado, muita gente começou a investir, principalmente em bolsa de valores, aí, em ações, em fundos imobiliários, e a pessoa não tinha uma reserva financeira e tinha dívida. E ela, vamos supor, perdeu o emprego. Como foi que ficou? Ela teve que vender as ações dos fundos imobiliários no pior momento possível, porque ela não tinha justamente essa reserva e tinha muita dívida também. Então, meu conselho, eu sei que é difícil a gente falar de dívida, a gente considera até parte do orçamento, né? Caso você tenha alguma dívida, qualquer dinheiro extra que você receber, né, seja 13º, férias, algum aumento salarial, quite as suas dívidas antes de começar a investir. Legal. E assim, a gente falou assim essa palavra, chega a brilhar os olhos, investimentos, investimentos. Quando falo em investimentos é porque eu entendo que eu tenho um dinheiro aí sobrando, né? Sim. Ou então eu considero que parte da minha renda eu já considero como se fosse então uma dívida cumprimento em relação ao cumprimento deste investimento. Mas assim, Marco, para quem está nos assistindo, quais são esses tipos de investimento? Hoje a gente sabe, como você citou, renda variável, renda fixa. A gente vê conceitos na TV, né? A gente consegue ver muitos conceitos, TV, jornais, enfim. Mas eu observo que o brasileiro em si ele tem dificuldade de entender sobre esse processo. E quais dicas assim que você fala sobre os conceitos desses tipos de investimentos? São muitas informações, né, Alves? São muitas siglas, a gente fica um pouco confuso, né? E assim, eu recebo muito essa pergunta também, qual o melhor investimento? E a resposta sincera é que não tem um melhor tipo de investimento, isso depende do seu perfil. Uma pessoa que tem 30 anos, ela investe de forma diferente de uma pessoa que tem 60. Uma pessoa que vai casar ano que vem, precisa desse dinheiro ano que vem, ela investe diferente. Então são objetivos, são perspectivas diferentes, né? A gente não pode recomendar, olha, esse é o melhor investimento. Existe um melhor investimento para você, para o seu objetivo. E respondendo a sua pergunta, a gente vê muitos nomes, né? Mas basicamente são dois tipos de investimento, duas classes, né? Renda fixa e renda variável. Começando aqui pela renda fixa, independente da sigla Selic, CDB, IPCA, inflação, a gente fica muito confuso, né? Mas uma renda fixa nada mais é que um empréstimo, é uma operação de empréstimo. Você pega o seu dinheiro e aqui é o detalhe importante, a gente está na outra ponta. Lembra que a gente falou de dívida, que é quando você pega um dinheiro emprestado? Não, em renda fixa, que é um empréstimo, você vai pegar o seu dinheiro e vai emprestar o dinheiro para alguém.
Esse alguém pode ser um banco, pode ser o governo, pode ser uma empresa. E como é que funciona, né? Quando você empresta o dinheiro para o banco, por exemplo, você faz uma aplicação, um CDB, né, que é Certificado de Depósito Bancário. E o banco fala para você assim, eu pago para você 5% ao ano, por exemplo. E você, não, aceito receber 5% ao ano. O que o banco faz com esse dinheiro que ele pegou de você? Ele empresta para outra pessoa, só que ele empresta uma taxa muito maior, digamos 20% ao ano, e ele fica com a diferença. E esse é o funcionamento. Falou em renda fixa, a operação é mais ou menos essa. E quando você empresta seu dinheiro para o governo, que é pelo Tesouro Direto, lembra que você abriu a conta na corretora? Como é que você tem acesso a isso? Você tem acesso pela sua conta na corretora, clica lá Tesouro Direto e você vai ter uma lista de títulos públicos, né? Ao comprar um título público, você pode fazer isso começando com R$30, por exemplo, você passa a ser credor do governo. E o governo pega empréstimo, ele faz dívida, sim. O que o governo faz com esse dinheiro? Ele investe em obras de infraestruturas, ele pode construir estradas, hospitais, escolas, e esse é só um exemplo. E falando agora aqui da renda variável, né, que é o que a gente tem aquela expectativa, né, para ouvir, né? Antes de começar aqui na renda variável, né, se você está gostando desse vídeo e achou essa informação relevante para você, deixa aqui seu like, inscreva-se no canal, que a gente consegue, aí o YouTube entende, né, que essa informação é importante, a gente consegue ajudar mais pessoas. Continuando aqui na renda variável, basicamente a gente tem aqui no Brasil, né, a gente tem fundos imobiliários e tem as ações. O que é um fundo imobiliário? É uma forma de você investir no mercado imobiliário com pouco dinheiro. E como é que funciona? Um fundo imobiliário, ele é proprietário, né, de alguns imóveis. E esse fundo imobiliário, ele tem as suas cotas, né, negociadas em bolsa de valores. Lembra da corretora? Você acessa a bolsa de valores. E quando você compra essa cota, uma cota de um fundo, hoje a gente tem mais de 200 fundos listados aí. São 200 opções para você investir aí no mercado imobiliário, né? E essa cotação, cada fundo tem a sua cotação. Tem fundo com R$50, com R$100, R$120, você pode ser cotista desse fundo. Depois disso, como é que é a sistemática? Lembra que ele é proprietário dos imóveis? Os inquilinos que estão nesses imóveis, eles pagam aluguel. O que o fundo faz com isso? Ele paga esse aluguel para você, que é dono do fundo. Você não é dono do imóvel diretamente, mas você é dono do fundo e o fundo é dono desse imóvel. E esse dinheiro cai na sua conta mensalmente na corretora. Detalhe importante, que o Albert entende muito bem sobre isso, né? Ele é isento de imposto de renda. Você não precisa pagar alguma coisa sobre isso. O dinheiro cai direto na sua conta. Legal. Próximo passo aqui, Albert, são as ações, né? Que todo mundo acho que procura saber, né? Tem interesse, como é que eu faço? Verdade. É arriscado, não é arriscado, né? Da mesma forma que um fundo imobiliário, as ações elas estão listadas na bolsa de valores. Elas disponibilizam parte de suas ações, né, para serem negociadas. E da mesma forma que você comprou um fundo, você pode comprar uma ação de uma empresa. E ao fazer isso, você passa a ser sócio dessa empresa. Parte desse negócio passa a ser seu. Você agora é dono, né? Você agora é proprietário. E é interessante, né? Depois que a gente começa a investir, a gente pensa, agora eu sou dono de parte do Itaú, parte do Banco do Brasil agora é meu, né? E isso é muito legal, a gente começa a aprender muita coisa fazendo isso. E o que todo mundo me pergunta, né? Tá, isso aí é muito bonito, mas como é que eu ganho dinheiro com as ações, né? Basicamente, são duas formas. A primeira forma, né, que é a que a gente tem logo contato, né, que a gente pensa inicialmente que só existe essa forma de ganhar dinheiro. É justamente, você compra a ação por um preço e no futuro você vende por um preço maior. Por exemplo, você compra uma ação a R$10 e vende essa ação a 20, né? Essa é uma forma, é uma operação de curto prazo. E a gente tem alguns termos assim que são complicados assim, um nome um pouco diferente, mas o conceito não é bem simples, né? A gente tem o day trade, que ele compra e vende a ação no mesmo dia, e tem o swing trade, que é quando ele compra a ação e vende em um dia diferente. Geralmente eles trabalham olhando gráficos, que é o que a gente vê na televisão, a pessoa olhando o gráfico e no que ele sobe e desce meio maluco, né? Que no curto prazo as ações elas... Antigamente parece que o pessoal tava brigando, né? Sim, a gente pensa que a gente tem que ficar olhando aquilo ali direto. Não, se você quiser fazer essa forma, realmente precisa de muito estudo, né? Mas a segunda forma, que é a minha filosofia de investimentos, que é a que eu faço, que é a que eu tenho experiência em falar, né, é justamente isso, Albert. Quando você compra uma ação, você passa a ser dono de parte do negócio. E no futuro, um negócio bem sucedido, ele dá lucros.
E como você é dono desse negócio, essa empresa compartilha esses lucros com você. Você cresce junto com a empresa, né? Você é sócio, você é dono de um negócio real. E é importante aqui, Albert, esse negócio precisa ter uma boa gestão. Você não vai colocar o seu dinheiro numa empresa que gere mal os seus investimentos, né? Ela tem que ter uma dívida equilibrada. Então é importante você se informar sobre não somente a ação especial, comprei uma ação boa de preço, mas será que essa empresa futuramente ela vai obter o crescimento que eu espero? Porque consequentemente isso vai ter reflexo nos meus rendimentos, Sim, né? não, com certeza. E assim, essas informações elas são listadas em bolsa de valores, todo mundo consegue ter acesso. As empresas são obrigadas a divulgar essas informações. E a pergunta que você tem que fazer no negócio, né, eu gosto de usar o exemplo de uma padaria. Você vai investir o seu dinheiro numa padaria que está totalmente endividada, em que o sócio tem uma índole duvidosa? Não, né? A mesma coisa você tem que fazer com as empresas. Entenda o negócio e invista seu dinheiro em um negócio que você acredite, que você estudou antes para poder fazer esse investimento. Legal, legal, Marco. E assim, para a gente encerrar o nosso vídeo, tá muito interessante o nosso bate-papo, bem legal mesmo. Assim, eu que estou aqui iniciando esse processo de investimento, digamos eu, Albert, contador, aí consegui poupar, o meu dinheiro está sobrando. Assim, qual é a dica final que você dá assim, para conquistar a minha liberdade financeira? Ou seja, eu já estou pensando aí no meu futuro, daqui a pouquinho eu quero, digamos, mais alguns anos me aposentar e todo mês agora eu quero trabalhar um pouquinho o meu dinheiro investindo, né? Eu considero que isso é como se fosse uma obrigação, é uma dívida que todo mês eu tenho que pagar. Parte dos meus rendimentos eu tenho que fazer a minha aplicação, né? Lógico, dependendo da pessoa, né? Se quer uma pessoa mais relacionada mais tranquilidade, renda fixa, uma pessoa que quer correr um pouquinho mais de risco, renda variável, a gente acompanha um pouco dessas informações. E assim, para a gente encerrar o vídeo, o que você diz aí de dica para quem quer conquistar a liberdade financeira? Aliás, será se dá para conquistar a liberdade financeira fazendo investimentos? Isso é uma pergunta que muita gente também deve fazer para você. Não, sim, eu recebo muito essa pergunta, né? A resposta, sendo direto, né? Sim, Albert, isso a gente consegue fazer, só que demanda um tempo, né? E eu lembro que a gente falou de dívida, né? Que a dívida é uma coisa ruim, né? Mas no caso, quando você tem uma dívida com você mesmo, quando você se paga antes, você consegue poupar e investir, essa é uma dívida que eu chamo que é uma dívida boa, né? Então a primeira dica é essa, Albert. Poupe e invista. Comece o quanto antes, porque como eu falei, né? Quanto antes você começar, mais esse dinheiro, né? Mais o tempo vai agir e vai trabalhar a seu favor, gerando rendimentos no futuro, né? E a segunda dica que eu passo para vocês, né? Comece devagar. Se você está começando agora, né? Não invista em ações assim diretamente. Comece devagar, comece com renda fixa. Ah, não, entendi, gostei, entendi os conceitos, né? Os nomes. Aí depois você começa a partir para renda variável, fundos imobiliários, estude o negócio. Depois você parte para as ações. E a terceira e última dica, né, que eu diria que é a mais importante, pense sempre no longo prazo. Não pense naquela situação de comprar e vender uma ação, porque o curto prazo ele é inconstante, né? A gente não consegue prever o futuro. E quando você faz isso, quando você pensa no longo prazo, quando você investe regularmente, todo esse dinheiro vai dar retorno para você no futuro. Fazendo isso de forma constante é o segredo da liberdade financeira. Poxa, muito, muito obrigado, Marco. Acho que foi uma aula, dicas valiosas, muito importante. Eu acho que o objetivo principal desse vídeo foi conquistado, que é esclarecer os pontos principais. Mas, gente, a gente sabe que para você que quer começar a investir, que quer adentrar nesse mundo, você precisa se informar, precisa buscar informações, estudar, se aprimorar. Hoje no mercado existem analistas financeiros que podem te auxiliar nisso, com certeza. As próprias corretoras que você aí está colocando seu dinheiro, tem os seus analistas que podem contribuir com vocês. Mas é importante sim você observar, como o Marco falou, o tempo, o futuro. A gente sabe que cada investidor tem um perfil, né? Tem alguns mais moderados, outros mais arrojados. Isso depende do perfil da pessoa, a gente respeita, todos nós temos que respeitar isso. Mas é importante também, como o Marco falou, muito cuidado com as dívidas. Não adianta você buscar investir, mas se você tem dívidas, até porque juros de dívidas são muito maiores que qualquer tipo de rendimento.
Então, Marco, muitíssimo obrigado pela sua participação e, lógico, eu queria que você deixasse seu recado final, seu contato, rede social aí para eu seguir você e como é que faz para conhecer um pouquinho mais também do seu trabalho. Não, tranquilo. Mais uma vez eu agradeço, né, que eu acho muito importante a gente passar essas informações de forma correta, né, e o Albrecht resumiu tudo aí o que a gente conversou, né. E o objetivo desse vídeo foi justamente trazer esses conceitos básicos, né. Caso você tenha algum mais interesse, a gente vai deixar os contatos aqui na descrição, né, e a gente vai responder, pessoal, da melhor forma possível. E eu que agradeço a atenção de vocês. Marco, muito obrigado. E assim, gente, se você gostou desse vídeo, não esqueça de comentar, de compartilhar e de sempre mandar perguntas e sugestões e dar um joinha, dar um like para levar essa informação ao máximo de pessoas e assim chegar aí para todos nós. Tá certo, gente? Um abraço. Um abraço, obrigado. E até a próxima.